Tivemos aqui o Davi Vicente, ele voltou, nosso irmão Testemunho de Jeová, com uma foto aí, não dá para saber se é a foto dele mesmo, se esse nome é o nome dele mesmo, mas aí ele veio aqui para defender a organização Torre de Vigia, não para defender Jeová, nem a Bíblia, nem Jesus. Não pensem que vim trazer a paz, ele cita a Bíblia, né? Vim trazer não a paz, mas a espada, pois vim causar divisão. Ele está tomando aqui as palavras de Jesus no sentido literal. O homem contra pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. O texto não se refere a uma revolução armada ou guerrilha, ele faz a aplicação dele. O seu significado é que a mensagem do Evangelho requer uma tomada de decisão e mudança de vida. Muito bem. Quando nós decidimos seguir a Cristo, numa família que é de Testemunha de Jeová, nós somos perseguidos. Sabia disso? E aí, os pais que são testemunhos de Jeová ficam contra aquele filho que decidiu ser cristão, seguindo a Bíblia. Se alguém, por exemplo, eu sou chefe de família, decidir seguir a Cristo, não a homens, pronto, eu me tornei um demônio. Porque Jesus disse, né, como você aplicou aí, só que você aplicou para a sua organização, eu estou aplicando para os cristãos. Se você decidir ser cristão dentro da organização Torre de Vigia, você vai ser expulso. Você vai ser expulso como apóstata. Porque lá eles não toleram quem segue a Cristo. Você pode fingir que segue a Cristo seguindo a homens. Você vai seguir o corpo governante fingindo que está seguindo a Jesus. Dando a impressão de que está adorando a Jeová, mas na verdade está adorando a homens. Eu vou explicar por quê. Que às vezes eu falo que os irmãos são idólatras. Né? Alguns ficam muito ofendidos porque... você diz que nós somos idólatras, nós adoramos a Jeová. Uma coisa é você dizer que adora a Jeová, outras coisas é você viver em harmonia com isso. Mas vamos continuar aqui o nosso Davi. Essa mudança causa a reação da parte das outras pessoas, causa mesmo. Eles ficam com ódio, expulsam a gente, param de falar com a gente, nos têm como apóstatas, como filhos de Satanás. Se você decidir seguir a Cristo no lar de Testemunho de Jeová, você vai sofrer na pele. Por causa disso surgem divisões da família. Muitos são colocados para fora de casa. No trabalho, na escola, em todas as áreas do viver, sendo mostrado pelo mestre como espada. Muito bem. Se um muçulmano, por exemplo, os muçulmanos então são a religião verdadeira, porque eles também são considerados extremistas em vários países. A crença deles é rejeitada como extremista. Outras crenças fundamentalistas, como aquela dos mormons, né, onde eles vivem lá secretos, numa cidade isolada, ainda mantendo o casamento polígamo, que foi ensinado inicialmente pelo Joseph Smith, eles são fundamentalistas dos mormons, a FLDS. Se um membro lá decidir ser cristão, ele vai sofrer sanções, vai ser considerado apóstata e vai ser expulso da comunidade. Deu para entender? E eles são considerados extremistas. O fato deles serem rejeitados ou serem taxados como extremistas, torna eles, então, os verdadeiros cristãos? Me diz aí. Aí você diz, a decisão pelo Evangelho automaticamente é uma ruptura com os padrões ditados pelo mundo. E é não só pelos padrões ditados pelo mundo afora, mas dentro de organizações religiosas de controle mental. Se você decidir seguir o Evangelho, você vai sofrer sanções. Na Sociedade Torre de Vigia, nos mormons, nos adventistas, em qualquer outra denominação fundamentalista de controle mental. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Muitos preferem ficar na escuridão, no ensino do corpo governante. As que eles chamam de verdades, que é verdade enquanto dura a interpretação que eles querem aplicar. Porque a partir do momento que eles mudarem a interpretação, aquela verdade é descartada e jogada no lixo, uma nova verdade surge. Isso aqui é escuridão espiritual. É escuridão espiritual. A luz verdadeira do ensinamento vem da Bíblia. Lembra dessas palavras lindas aqui de Tiago? Que contradiz o que o seu corpo governante ensina, querido Vicente? Então vou lembrar para você, se você não lembra. Olha aqui, ó. Carta de Tiago. Capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria de cima é primariamente... Não é essa não. Casta, mas esse texto também é bom. É Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, pois desce do Pai das luzes. O Pai das luzes, não das trevas, do pisca-pisca espiritual, que é a organização Torre de Vigia. O Pai das luzes celestiais, com quem não há variação na virada da sombra,
com ele, a luz continua, é constante, não há variação. Na organização Torre de Vigia, a luz muda, apaga, acende. Uma coisa hoje é verdade, amanhã não é mais, depois ela volta a ser verdade de novo. Deu para entender? Aí tem um exemplo bobinho, né? Lá no livro Poderá Viver para Sempre, na versão de 1983, os habitantes de Sodoma e Gomorra serão ressuscitados. Aí na versão alterada, acho que é de 89 ou de 86, 85 se não me engano, quando eu comecei a estudar foi esse livro, Poderá Viver para Sempre. Aí na versão nova dizia que não, os habitantes de Sodoma e Gomorra não serão ressuscitados. E isso já vinha lá desde os primórdios de Russell. Ora dizia que seriam ressuscitados, ora dizia não serão ressuscitados, depois serão ressuscitados, ou seja, a luz acendeu, apagou, acendeu e apagou. Mas a de Jeová não, conforme vimos no texto, ela é constante. Essa é a luz que um verdadeiro cristão quer seguir. E quando ele quer seguir essa luz na organização Torre de Vigia, ele é expulso como apóstata. Tá bom? Agora, por que eu digo que os irmãos na organização Torre de Vigia, na grande maioria, são idólatras? Pesquisa nas publicações, querido Davi Vicente. Pesquisa nas publicações Torre de Vigia o que significa as aplicações para o termo idólatra ou idolatria. A grosso modo, digamos que idolatria significa, basicamente, conforme as próprias publicações dizem, colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa num lugar que de direito pertence a Jeová. Qual é o lugar que pertence a Jeová? Primeiro lugar na nossa vida, primeiro lugar na nossa mente, no nosso coração. Lembra das palavras de Jesus? Acho que está em Marcos 22, 37. Vamos lembrar, se a memória não vai falhar, vai ser isso. É Marcos 10, não tem Marcos 22, é Marcos 10, ou é 12. Ou Mateus 22. Se não for, eu cito o texto, depois a gente acha qual é e bota aí do lado. Isso. Mateus 22. Quando se perguntou qual era o maior mandamento da lei, Jesus disse: Tens de amar Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Este é o maior e primeiro mandamento. Jeová tem que estar em primeiro lugar em todos os aspectos da nossa vida. Mas quem está em primeiro lugar em vários aspectos da vida dos irmãos? Não é Jeová nem é a sua palavra. É o corpo governante e os seus ditames. Por exemplo, Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos e que não devemos cumprimentar apenas os nossos irmãos. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, no finalzinho do capítulo 5 do Sermão do Monte. Jesus diz isso. O corpo governante diz que você não pode dizer nem sequer oi para uma pessoa que decidiu sair da organização e não servir ao corpo governante. A quem nós vamos seguir? Os membros da organização seguem o corpo governante. Então quem está em primeiro lugar na vida deles? O que a Bíblia diz ou o que o corpo governante diz? Jeová diz, por meio da Bíblia, que nós devemos examinar e colocar à prova todas as coisas que são ensinadas. 1 João 4, versículo 1. 2 Coríntios 13, versículo 5. Atos 17, versículo 11. Gálatas 1, versículos 8 e 9. Devemos rejeitar como amaldiçoado qualquer coisa que é diferente daquilo que a Bíblia ensina. O corpo governante vem e ensina coisas que são diferentes do que a Bíblia ensina. Os irmãos podem escolher não aceitar, rejeitar, questionar. Não podem e nem fazem, e nem querem fazer. Portanto, quem está em primeiro lugar na vida deles? Corpo governante. Devemos ouvir apenas a voz de Cristo. O único caminho para a salvação é Cristo. Devemos seguir a Jesus, a porta. O caminho, a verdade e a vida para a salvação, para se chegar ao Pai. O corpo governante diz que você só pode entender a Bíblia e trilhar o caminho da vida se você estiver associado a eles. É a voz de quem que você está ouvindo? A voz de Jesus ou do corpo governante? Portanto, idolatria. O corpo governante ocupa o primeiro lugar na vida dos irmãos. Sem o corpo governante, os irmãos não podem adorar Jeová. É o que o corpo governante diz. Você tem que passar primeiro por eles. Portanto, quem está em primeiro lugar na vida de vocês? Membros da organização Torre de Vigia que servem ao corpo governante. O corpo governante, portanto, isso é idolatria. Eu não jogo palavras ao ar aqui quando eu falo que estão idolatrando. Idolatrar, talvez alguns de pouco conhecimento bíblico e das publicações, acham que é só quando você acende uma vela e se curva diante de uma imagem. Mas idolatrar, no sentido pleno da palavra, não é só isso, envolve muito mais.
E principalmente nas aplicações que a própria organização faz. Tá bom, querido? Vai lá.